quais são aquelas consultorias mais relevantes que tu realizou, os cases de sucesso? Cada empresa, seja pública, seja privada, ela tem uma cultura diferente de fazer as coisas, né? Mas uma coisa bem interessante que aconteceu foi numa empresa de tecnologia, né, do Recife, que é a Imprel, onde na verdade a Imprel ela é uma empresa pública, né, vinculada à prefeitura do Recife, e nessa empresa, na verdade, precisava se fazer toda uma melhoria e estruturação organizacional, né? Então, todo mundo dizia fazer tudo, mas ninguém fazia quase nada. Então, a gente teve que, desde criar o que a gente chama de unidades de negócio, né? Unidades organizacionais, onde, na verdade, a gente teve que pegar todas as secretarias do município de Recife, dividir essas secretarias para atendimento de cada grupo ou de cada equipe dentro da Imprel, né, para poder fazer esse devido atendimento, e começou a tentar fazer exatamente toda a gestão dessa equipe. Então, uma vez organizado isso por nicho, né, por negócio, das secretarias que a prefeitura precisa atender e precisa executar as ações, né, para funcionar bem no município de Recife, a gente teve que gerenciar, ter que criar toda essa gestão de equipe interna. Então, essa foi um trabalho muito longo, né? Durou uns 2, 3 anos mais ou menos de execução, onde a empresa estava no nível que a gente chama de nível de maturidade, que é aquele degrauzinho caótico, né? E passou a ser o nível 3, né? Onde ela chegou lá no nível 3 de maturidade. Nível 3 de maturidade é quando a organização está muito bem definida, né? Possui toda a sua gestão e a sua definição de processo muito bem azeitada de acordo com a sua cultura organizacional. Então foi uma empresa que evoluiu muito bem, né? A ponto de poder, por exemplo, eles tinham muitos problemas de comunicação no início, essas coisas foram resolvidas. Outro problema que a gente resolveu muito fortemente nisso era que todas as secretarias do município de Recife que demandavam ações para a Imprel, né, porque ela era a provedora de tecnologia da informação de todas as secretarias, essas secretarias já estavam querendo subcontratar outras empresas e não mais a Imprel, não mandar mais demanda para a Imprel. Com essa melhoria, foi revertido isso. Então, todas as demandas das secretarias, por quê? Porque as pessoas das secretarias começaram a ganhar credibilidade com a Imprel. Então, a Imprel começou a receber todas as demandas. Obviamente que, dentro da Imprel, por ser um órgão público, não tinha braço para fazer tudo. Então, quem decidia se ia subcontratar ou não era a Imprel, e não a secretaria, né? Então, se eu tenho uma empresa dentro de um órgão que resolve isso, essa empresa precisa tomar a decisão se vai subcontratar ou não. E não vou pegar uma secretaria que não tem nem conhecimento sobre o que é TI. Ela usa TI, mas ela não tem conhecimento como se faz TI. Então perceba que a Imprel deu uma mudança muito grande, né, na sua visibilidade para as demais secretarias do município de Recife. Até hoje continua tendo essa grande visibilidade para as secretarias, eles são centro de referência, né? Outro caso muito bom também foi aqui no Amapá, né? Aqui na Prodap, né? Que é o processamento de dados do Amapá, né? E aí no processamento de dados aqui do Amapá, na Prodap, a Prodap já estava fechando as portas, tá? Era um órgão que provê serviço para o governo do estado do Amapá, mas que já estava fechando as portas porque toda e qualquer demanda que chegava, eles não conseguiam atender. Por quê? Por falta de gestão, né? Não gestão estratégica, mas gestão mesmo tática, gestão operacional de como produzir as coisas. E aí a gente começou a fazer esse trabalho lá de implantação, de gestão também, organizar toda essa estrutura em equipes, verificando todas as secretarias que existiam e verificar quais são os nichos de negócio e estar atuando em cada equipe. A ponto de, em um ano, na verdade, a gente fez essa mudança de perfil da Prodap. Hoje a Prodap, para vocês terem uma ideia, a Prodap está fazendo consultoria para todas as secretarias que não acreditavam na Prodap lá no início.
Então note como mudou toda a postura, a melhoria de processo trouxe essa mudança de postura e essa visibilidade da Prodap. Então hoje a Prodap está servindo como uma consultora de levar melhoria de gestão, boas práticas para dentro das demais secretarias do governo do Amapá. E um caso de sucesso também daqui de Belém, né, é uma empresa chamada Jambu Tecnologia. Né? A Jambu é uma empresa que é uma empresa de pequeno porte, né, uma quantidade de pessoas reduzidas ali dentro trabalhando. Eles trabalham muito com métodos ágeis, ou seja, o foco lá principal é comportamento, é mudança de postura, que não pensa esse métodos ágeis simplesmente com geração de documento ou não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Nos métodos ágeis precisam ser registradas coisas, precisa se gerar documentação sim, mas o grande foco dos métodos ágeis é postura e comportamento, né? É fazer com que as pessoas comecem a colaborar, se comunicar mais uma com as outras, é participação, né? É envolvimento e comprometimento das pessoas, né? E aí lá na Jambu, o grande problema que se tinha lá era assim: como é que eu consigo encaixar uma empresa que trabalha muito com métodos ágeis com modelos que a literatura diz que são prescritivos, né? Ou seja, modelos que possuem toda uma prescrição dizendo que precisa fazer isso, é obrigado a fazer aquilo, é exigido fazer aquilo outro. E os métodos ágeis têm mais liberdade para usar as coisas, né? De eu não ter exigência de fazer isso ou exigência de fazer aquilo, mas sim mais com postura e comportamento. E a gente conseguiu adaptar tudo isso. Então, ao invés da empresa, da Jambu, por exemplo, trabalhar com atas de reunião, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma ata de reunião aqui textual. A Jambu não trabalha desse jeito. A Jambu trabalha exatamente gravando um áudio. Então ela grava o áudio da reunião, esse áudio vai subir depois para um repositório, e nesse repositório todas as partes da reunião desse áudio são tagueados. Então se eu quiser saber qual parte da reunião que eu discuti sobre aquilo, ele vai levar exatamente já direto para aquilo dali. Da mesma forma como tudo que está na parede, né? Então nos métodos ágeis a gente trabalha muito com quadros, né, que vão para a parede, que são chamados de os canvas, né, que vão para a parede, todos aqueles quadros. E a gente trabalha com os post-its, né, da vida. Tudo que vai para a parede lá, eles batem uma foto e sobe para o repositório deles para manter histórico daquilo dali. E tudo aquilo dali é tagueado também. Então eles fazem reconhecimento tanto de voz quanto de texto ali daquelas imagens ou dos áudios que são encaminhados. E com o passar do tempo, essa forma de fazer, né, uma forma mais flexível de fazer, mas que atenda a todos esses modelos de qualidade, como eu citei anteriormente, depois esses modelos utilizaram exatamente como referência essa forma de fazer da própria Jambu. Então a própria Jambu serviu como referência dentro desses modelos de maturidade, como o próprio CMMI. Se a gente pegar hoje o CMMI já recomenda muito se utilizar métodos ágeis. Lá dentro faz citação exatamente a Jambu Tecnologia. Por quê? Porque a maneira como a gente fez na Jambu foi uma maneira mais simples e que conseguiu atender todas as exigências que esses modelos possuem, que são os modelos aí, né, com pré-definição, com formas prescritivas de fazer a coisa. Então acho que esses 3 casos, né, dentre outros que a gente tem, são excepcionais aí para a gente poder citar como uma postura de comportamento. Hoje a Jambu ela tem bastante clientes atuando, né? Continua uma empresa de pequeno porte, mas ela tem bastante clientes e bastante negócios atuando aí no mercado. Então isso deu uma melhorada na própria organização, que só tinha um cliente. Hoje ela tem um portfólio bem grande de clientes a atuar.